Pronto, consegui entrar ao vivo no YouTube também. Então, eu estou ao vivo no YouTube e estou ao vivo no Instagram. Vocês sabem que eu tenho um vício adquirido com vocês que estão online, que é esse vício de falar para várias pessoas. Eu acostumei com isso, eu acostumei com essa coisa de abrir o YouTube e abrir o Instagram e sempre ter um monte de gente disposta a me ouvir. Eu acho isso tão interessante, sou tão grata por isso. E às vezes, eu brigo com os meus alunos, porque vocês sabem que quando a gente tem aula, a gente entra numa rotina e você acostuma com a pessoa, você acostuma com o raciocínio da pessoa, você acostuma. E aí eu acho que meus alunos pensam assim: "Ai, mais uma aula da Débora, deixa para a semana que vem, não estou disponível", e não entra na aula. E aí eu falo: "Vou abrir o YouTube para dar aula para as pessoas que estão interessadas, porque os meus alunos não estão". E não que eles não estejam sempre, mas às vezes eles não estão sim. É que eles não têm disposição para falar comigo, porque eu sou uma autoridade. Não que eu seja de fato, né, mas que eu fui colocada nesse lugar. Então vamos lá, vamos ao nosso trabalho para o dia de hoje. Então, primeiro, Cris perguntou, essa live vai ficar gravada. Ela é a primeira de uma série de lives que vai acontecer durante o ano todo sobre a prática clínica. Então, para quem não me conhece, quem por acaso está chegando aqui agora, perdido do nada, eu sou Débora Damasceno, eu sou coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, e há alguns anos já eu formo psicanalistas. Com o evento do online, eu descobri que porque, assim, a nossa sede ficava, agora a gente está em processo de mudança, ficava na Vila Mariana, e a gente sempre teve esse trabalho local. As pessoas vão até lá, assistem palestras, conhecem a nossa metodologia e participam dos nossos cursos. Com o online, eu acabei entrando em contato com um monte de gente que está estudando psicanálise no Brasil e quiçá no mundo. E muitas vezes eu acho que por causa do meu jeito de falar, do meu jeito de construir ideias, muitas pessoas se interessaram pela minha didática. Então eu recebo muitas questões de gente que já é psicanalista, mas que, como é normal na psicanálise, não está pronto. Tem gente que tá um ou 2 degraus abaixo do que eu acho aceitável, mas tem gente que simplesmente fala: "Poxa, eu preciso continuar estudando, porque isso é o que é típico da prática psicanalítica". Então, para eu continuar estudando, eu gostaria muito de entender como você atende, como você conduz o processo clínico. Esse percurso de prática clínica, ele foi feito então para profissionais que já atendem, que já estão no exercício da psicanálise e que querem aperfeiçoar sua prática clínica. Então não é para estudantes, não é estudantes no sentido de que só está estudando a teoria, que ainda não entrou na prática na prática dos atendimentos. A princípio, eu sei que tem muitos psicólogos, no meu perfil tem muitos psicólogos, eu imagino que sejam todos psicólogos com orientação psicanalítica, mas assim, o percurso foi feito pensando nos psicanalistas, porque a ideia é que eu fale para pessoas que têm a mesma base teórica ou uma base teórica similar à minha. Eu sei que tem alguns pontos que podem ser aplicados a qualquer terapeuta, mas por uma questão de coerência, né, inclusive com a minha formação, eu fechei para os psicanalistas.
Então, se você é psicanalista e quer aperfeiçoar a sua prática clínica, esse percurso é para você. E quando eu estava pensando esse percurso, eu, inclusive por causa das dúvidas que vocês me enviam nas mensagens privadas, nos e-mails, é péssimo porque eu demoro muito para responder e-mail, então eu nunca recomendo que alguém me envie um e-mail, mas isso acontece. Eu percebi que a gente não tinha algumas bases que são importantes para a gente ter sucesso no atendimento. E aí, eu planejei o curso para pensar nessas bases, para pensar nessas referências, nesses fundamentos que vão dar o alicerce necessário para a gente começar o nosso atendimento. Nesse ponto, o que eu acho importante, assim, as primeiras questões que eu decidi trabalhar foram questões bem práticas, bem objetivas. Porque, inclusive nas minhas supervisões, eu acabo ouvindo das pessoas, eu participo de muito grupo, eu sempre estou envolvida em algum seminário, em alguma jornada, e a psicanálise ela tem algumas coisas que as pessoas ficam inseguras de falar a respeito, principalmente quando estão no processo de formação, mas que são algumas coisas importantes. Então, eu destaquei algumas coisas no nosso processo de estudo. Por exemplo, psicanalista não fala sobre dinheiro. Eu quero perguntar para vocês, eu desafio vocês, em que grupo de estudos psicanalista estuda dinheiro? Se vocês já participaram de algum cartel, de algum seminário, de algum conjunto de aulas no seu curso de formação, que fosse dedicado a falar sobre dinheiro para psicanalistas. Não assim falando de como a pessoa deve valorizar a própria sessão, porque isso é a única coisa que eu ouço, né. Eu ouço assim, que a pessoa deve aprender a valorizar a própria sessão e que a sessão não podia ser gratuita, porque, se ela não se comprometer, o tratamento não vai ter sucesso. Mas a pessoa que geralmente me fala isso não sabe me explicar, nem como, nem por que isso é verdade. E o ponto que eu acho importante é: e o psicanalista não quer receber? Para ele não importa? Então a pessoa vai pagar só porque ela precisa valorizar o tratamento, mas e eu? Qual é a minha postura em relação a isso? Aí eu noto que tem um tabu, sabe, assim, aquele assunto proibido que todos nós pensamos e ninguém pode falar? Eu noto que tem um tabu nesse sentido de trabalhar a questão do dinheiro para o psicanalista. Pensando nisso, eu fiz um módulo do nosso curso para falar sobre dinheiro, sobre cobrança, e eu fiz uma coisa assim bem pouco psicanalítica que tem que ficar entre nós, que é justamente ensinar você a fazer um cálculo. Fazer um cálculo para você descobrir qual é o valor da sua sessão. Fazer pesquisas de mercado para entender como trabalham os psicanalistas da sua região. Eu fiz isso usando os exemplos que eu tenho aqui em São Paulo, mas é um método, uma referência para que você comece a pensar sobre dinheiro. Eu gosto muito de uma fala do Lacan, em que ele diz que o nosso pudor na atualidade está no bolso. Eu não sei se ele disse exatamente isso, mas eu entendi assim, tá? Porque o Lacan tem esses problemas. Quer dizer, eu tenho esses problemas com o Lacan. Porque a gente tem, isso é bastante verdade na nossa clínica, a gente tem uma clínica em que as pessoas falam sobre as suas preferências sexuais, sobre as suas posições, sobre as suas identidades sexuais, mas as pessoas não falam sobre dinheiro. Quanto você ganha, quanto você gasta num jantar, quanto você gasta numa sessão, as pessoas no máximo falam caro ou barato, mas não dão para a gente referência do que é esse caro ou barato. Então, isso leva o Lacan a dizer que onde está o pudor? O pudor está naquele lugar, está naquilo que você não diz. E o que você não diz atualmente? O quanto você ganha.
E aí, eu fiz um módulo para a gente refletir em nós, assim, nós psicanalistas, como nós lidamos com o dinheiro. Tanto vou falar dos traços anais envolvidos nesse processo, quanto das relações econômicas em torno de nós, que nós, eu acho que por alguns vícios da academia, nós não costumamos levar em consideração. Então, muito importante que a gente aprenda a olhar para o dinheiro sem pudor. E eu gosto desse trabalho misto, sabe? Eu confio muito na psicanálise como uma linguagem metalinguística, que é assim, a gente aprende a fazer fazendo. O psicanalista, na minha maneira de entender, ele tem que ter um mínimo de percepção sobre os seus pudores nesse assunto, para que ele possa trabalhar isso com o seu analisando. Tanto para que ele possa trabalhar isso na sua própria análise, quanto que ele possa trabalhar isso com o seu analisando. Então, assim, eu já comecei o nosso percurso de prática clínica falando sobre dinheiro, num enfoque que eu acho que é muito particular, que eu estou perguntando para vocês se vocês conhecem alguém que fale sobre isso, inclusive porque eu preciso de mais referências bibliográficas. Essa parte do curso está muito baseada nas minhas experiências, em algumas leituras, mas nas minhas experiências clínicas. Então, se alguém tiver adendos a fazer sobre isso, eu vou ficar muito agradecida. E aí depois eu fui fazendo todo um trabalho para estabelecer algumas coisas importantes. Então, como é que a gente se relaciona com um conceito no discurso que a pessoa está dizendo? Porque assim, eu sei que existe o complexo de castração, mas isso que a pessoa está me dizendo é o quê? É complexo de castração? Em sendo, o que eu faço com essa informação? Porque eu não sei vocês, mas eu, em muitos momentos, quando estou em aulas teóricas, eu fico pensando, eu fico ouvindo aquela aula, fico pensando nos meus pacientes e falo, mas o que que tem a ver? Mas onde isso vai chegar? E aí eu sou assim, né? Todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, eu procuro me dar uma resposta e depois eu dou aula sobre essa resposta. Eu aprendo dando aula. E isso surgiu desse movimento. O que Como eu faço os conceitos teóricos na prática. Na prática, aquela prática da pessoa chega para mim e fala: "Briguei com meu namorado, e aí eu quero terminar com ele, mas eu acho que eu preciso ficar com ele, porque a gente comprou um apartamento juntos e agora eu não posso me separar dele". E aí, onde é que está o complexo de castração? Onde é que está o Édipo? Onde estão as fixações, as repressões? Nisso que a pessoa está me dizendo. Eu acho que é essa a questão. A ideia é assim, tipo, como é que eu faço para aprender a ver, eh, nesse discurso que a pessoa está me fazendo, nessa história que ela está me contando, a prática clínica, a minha prática clínica. E aí outra coisa, eu não vou falar sobre o programa inteiro, tá. O programa, na descrição do vídeo, eu deixei para vocês um link do WhatsApp. Vocês podem clicar lá e dizer assim: "Quero receber o programa do percurso de prática clínica", que aí o Alex vai enviar para vocês um PDF fazendo, eu vou explicando a descrição do tudo que eu pretendo fazer nesse percurso. Mas eu destaquei 3 pontos para mim, que foram importantes, que eu quero falar hoje. Então, essa questão do relacionamento com o dinheiro, essa questão do relacionamento com a teoria, porque parece também que tem um incômodo com isso, sabe? A gente não pode pedir para a pessoa explicar, para o professor explicar, eh onde está aparecendo aquele conceito teórico? Tipo, me conta que nesse caso que eu estou vivendo, onde está esse conceito? Me mostra aqui, nisso que eu estou vivenciando, onde é que está essa referência. Então é nesse universo que eu quero trafegar. E
O terceiro ponto é um ponto de trabalho de texto. Nessa primeira, a gente vai ter 6 módulos, que na verdade são 6 grandes aulas, divididas em capítulos. Elas vão ser gravadas, então elas estão lá disponíveis, elas vão ficar disponíveis semanalmente na plataforma, e quinzenalmente a gente vai ter esses encontros ao vivo, provavelmente no Zoom, para eu poder responder vocês, para a gente poder lidar com as situações reais do cotidiano, que é isso que eu quero, né. Então eu quero, assim, a ideia de que a gente, eh, tem aula, tem texto e tem conversa. Essa interação no decorrer do ano, a princípio eu planejei esse percurso para que ele durasse 1 ano, mas com certeza ele vai durar mais, porque prática clínica é uma coisa que a gente precisa estudar a vida inteira, e para que a gente consiga fazer o trabalho que nos vai levar a a uma boa prática clínica. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu acabei fazendo também umas coisas um pouco transgressoras dentro do referencial psicanalítico. Então, eu fiz uma metodologia de entrevistas iniciais. Eh, Todo mundo que eu conheço tem uma síndrome de Freud, assim, quando começa a atender. Então imagina, a pessoa chega para você, você não sabe quem é, se tem irmão, se trabalha, se não trabalha, você não sabe nada da pessoa, e aí você já quer fazer interpretação sobre o funcionamento dela. Eu brinco chamando isso de síndrome do Freud, porque geralmente o Freud, quando alguém dizia bom dia para ele, ele conseguia entender quais são as raízes das fixações da pessoa, porque ele era o Freud. Ele desenvolveu essa metodologia de pensamento. Mas nós, meros mortais, para pensar, precisamos de referências. E na psicanálise, nós adquirimos essas referências fazendo entrevistas. A gente faz entrevista para entender com quem a gente está lidando. Porque é verdade que psicanálise não serve para todo mundo, não. Nem todos os casos devem ser tratados com psicanálise. E mais importante, eu, Débora, não sou competente para atender todos os casos que me aparecem. Mesmo que eles tenham uma indicação psicanalítica, eles podem não ter uma indicação psicanalítica para mim. E como eu vou descobrir isso, se não a partir de um processo de entrevista? Porque senão eu já entro, já começo a fazer, não fiz contrato direito com a pessoa, não combinei que podia parar, e aí eu me sinto comprometida, e aí de repente eu estou lá atendendo a um caso que eu não sei nem de onde veio, nem para onde vai, nem no que vai resultar para mim. Então, assim, entrevistas. E aí eu já estou contando para vocês que esse percurso, ele vai ser um percurso bastante autoral. Evidentemente, eu não tenho como fugir das minhas referências teóricas, elas estão sempre presentes, permeiam a minha atividade, mas eu estou assumindo já para vocês o primeiro encontro, que vai ser um processo em que eu faço uma leitura a partir da minha experiência clínica, a partir da minha coordenação da Escola de Psicanálise de São Paulo, a partir das muitas horas de supervisão que eu tenho nesses longos anos em que eu pratico psicanálise. E eu sou essa pessoa que vem da formação em filosofia, que fez especialização na Sorbonne. E eu, às vezes, brinco, mas não é brincadeira, que o estudo da filosofia, de um lado, me deu uma estrutura de pensamento que eu acho que facilita muito a minha capacidade de aprendizagem. E que, de outro lado, me deu conhecimento suficiente para eu entender tudo que é inútil. Eu sei o que é uma discussão inútil. Eu estudo filosofia até hoje. Então, quando eu estou estudando psicanálise, eu sei fazer o recorte do que é necessário para uma prática clínica e o que é uma divagação teórica. A minha pretensão
é ensinar vocês, ou pelo menos dividir com vocês as minhas impressões sobre que é um teórico da psicanálise e um clínico. Embora a gente goste de dizer que toda a teoria da psicanálise deve emanar na clínica, se vocês já ouviram alguns professores falando e já estão atendendo, vocês falam assim: "Não se encaixa, não se aplica". Então, sim, tem gente que tem uma boa leitura teórica da psicanálise, mas que não tem os caminhos bem estabelecidos para que a prática clínica seja um sucesso. E eu procuro fazer esses cortes, esses recortes mesmo. A minha ideia é: vamos focar? O que a gente quer é ter sucesso na clínica. E aí, nessa coisa de ter sucesso na clínica, confesso para vocês que tive que fazer algumas horas de análise, me permitir usar essa palavra sem me sentir, fraudulenta, porque a gente faz um esforço muito grande para não se confundir, por exemplo, com o pessoal da autoajuda, que vende soluções que eles não vão entregar. Um dos das definições, das referências da psicanálise é justamente essa: eu não prometo, eu cumpro. E assim, a minha capacidade de cumprir está condicionada à capacidade que a pessoa tem, que o paciente tem, de se responsabilizar pelo processo. O que eu coloco um pouquinho da minha experiência nesse processo é que, assim, a pessoa, quando ela te procura, ela está disponível para se responsabilizar pela prática da psicanálise. Ela está querendo, mas ela precisa saber como, e é sua responsabilidade ensinar. Então, a pessoa que tem muito pouca gente que adere ao tratamento, a pessoa que recebe muito pouca recomendação, a pessoa que está sempre aí infeliz com o valor que ela recebe na sessão, ela precisa corrigir algumas posturas, algumas comunicações, algumas concepções que que estão resultando nisso, que estão levando a esse tipo de dificuldade. A gente tem um jeito de conduzir o processo analítico. Então, o processo ele não pode ser induzido, mas existe direção na análise. O processo analítico, ele não é uma coisa que vai de lugar nenhum para nenhum lugar. Não é assim: "Ai, vamos inventar hoje de novo a psicanálise". Tem direção, tem base, tem referência de pensamento. E, às vezes, talvez até porque na nossa formação teórica a gente esteja preocupado com a formação teórica, com adquirir vocabulário, com se estruturar na clínica, a gente não consiga, dar o devido respeito, a devida atenção a essas objetividades. Então, esse percurso ele é para a gente falar sobre psicanálise, falar sobre o estudo teórico da psicanálise e praticar. Eu sei, como eu estava dizendo para a Cris no começo, que algumas das nossas conversas vão ser muito semelhantes às supervisões. Então, por causa disso também, num dado momento, os nossos encontros vão deixar de estarem disponíveis aqui no YouTube, justamente para que a gente não crie monstros, né, para que os nossos pacientes não venham nos interpelar a partir das nossas aulas, e para que a gente tenha esse espaço de privacidade para discutir também as nossas angústias, também as nossas questões. Um dos jeitos de conduzir um bom processo psicanalítico é considerar que o psicanalista também está em tratamento. Ele também precisa se levar em consideração na condução do processo para que o processo seja um sucesso. E nesse sentido, se sentir recompensado pelo próprio trabalho, tanto pelo reconhecimento que vem através das recomendações, ou pelo reconhecimento que vem a partir do aporte financeiro, é importante, sim. É muito importante, sim. Então o que eu quero é criar esse espaço privado em que a gente possa falar das nossas dificuldades sem medo, sem aquela porque
Já aconteceu comigo e talvez já tenha acontecido com vocês, que a gente vai falar sobre uma dificuldade clínica e parece que a gente é uma aberração, que não fez análise nenhum dia da vida e por causa disso está perguntando: "Mas como a pessoa vai melhorar?". Vocês sabem, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, quando a gente pergunta num grupo psicanalítico quando a pessoa vai ficar melhor, há um incômodo, há um silêncio, há um torcer de boca, há um torcer de nariz e ninguém responde. Não, são as perguntas proibidas. Quanto eu vou ganhar, quando a pessoa vai melhorar e quando o tratamento termina. Não pode perguntar isso. Eu quero criar um ambiente em que a gente possa perguntar e possa discutir sobre quando essas perguntas são válidas e quando elas não são. Minha ideia é a gente realmente ir formando um grupo no qual a gente aprenda a se cuidar, se amparar, se sustentar e se recomendar. Isso não está previsto em nenhuma fala, em nenhuma escrita das que eu vou entregar para vocês, mas a minha ideia é que a gente faça uma comunidade em que a gente tenha colegas que a gente possa recomendar, porque eu não vou atender minha mãe, nem as minhas tias, né, eu preciso recomendá-las para um colega meu e é muito mais fácil recomendar para um colega com quem eu já estou trabalhando, que eu sei a abordagem que ele faz, que eu sei que ele vai ter, condições de conduzir esse caso. Então, a ideia é essa, que a gente vá trabalhando para se estruturar, para se colocar numa boa prática, para criar um ambiente de confiança em que a gente possa ter as nossas dúvidas discutidas, nem sempre esclarecidas, tem algumas coisas que a gente não consegue responder, que a história da psicanálise está estudando já há algum tempo e não tem nenhuma resposta pronta para isso, mas a gente vai poder discutir, vai poder trocar referência e vai poder se recomendar. Eu tenho, na minha experiência pessoal, muito sucesso com a prática psicanalítica. Sucesso mesmo, eu ganhei dinheiro mesmo com a psicanálise, minhas viagens. Aqui tem alguns lugares que eu brinco falando, eu nunca trabalhei, eu sempre fui psicanalista. Então as minhas viagens, meus livros, toda a riqueza que tem em torno de mim é fruto do meu trabalho. Então eu sei que é possível e eu quero compartilhar alguns caminhos que eu fiz e que eu vejo os meus alunos na escola de psicanálise fazendo, os que têm sucesso seguiram um caminho, assim, quase metodológico para atingir esse sucesso. Então a pretensão desses encontros é dividir isso com vocês. Como eu disse, a gente vai ter uma mescla de aulas gravadas e encontros presenciais, encontros assim, presenciais eu não sei, talvez em algum momento, mas encontros assim ao vivo. Vai ter também, a escola está oferecendo um plantão de dúvidas, então quem está no grupo de prática clínica vai poder participar do nosso plantão de dúvidas ao vivo também. O plantão de dúvida vai ser com algum dos professores da escola, eventualmente comigo também, mas na maior parte das vezes com algum dos professores da escola. Então, a gente vai deixar um link na comunidade com a sala, informando o horário, você entra lá, tira suas dúvidas com o professor. Nossa, não pude entrar. O plantão de dúvidas não é gravado, então, se você não pôde entrar no plantão de dúvida, mas ficou com uma dúvida, vai mandar essa dúvida por WhatsApp e eu vou me esforçar para responder. Vou contar com a ajuda dos outros professores também, mas no começo, principalmente, quando nós somos poucos, e, eu confesso, eu vou contar com o artifício do áudio, por isso que eu estou pedindo para vocês enviarem as perguntas pelo WhatsApp. Porque aí eu consigo te responder por áudio. É muito mais fácil. Se eu tiver que escrever um texto, vai levar 3 dias, e aí eu só vou conseguir responder 5 pessoas. Mas se você me mandar uma dúvida e eu puder responder por áudio, eu consigo fazer isso lá nos intervalos da minha rotina. Então, nosso percurso está programado para ter aulas gravadas, encontros ao vivo, plantão de dúvida semanal com um professor da escola e dúvidas respondidas pelo WhatsApp. Quando a gente abre a nossa formação em psicanálise,
Algumas pessoas reclamam muito, me falam assim: "Débora, eu até queria fazer a formação novamente com você, mas tá caro, não consigo". Dessa vez, o percurso todo vai ter um precinho, assim, mínimo, é menor que uma mensalidade da escola para o ano todo. E a gente viu lá na plataforma que esse valor pode ser dividido em até 12 vezes. Então, dessa vez, vocês não vão poder reclamar que vai estar caro, porque não vai. Com tudo que a gente está oferecendo, com todas as possibilidades de encontro que a gente vai ter, mais esse parcelamento, com certeza, se você tiver, se isso for uma prioridade para você, você vai conseguir fazer. Então, gente, era isso que estava planejado para hoje, é um anúncio, olha, nosso curso de prática clínica está aberto, as inscrições estão abertas, as informações estão no nosso WhatsApp e nas nossas redes sociais. Eh, Essas aulas iniciais vão ficar aqui disponíveis para vocês entrarem em contato, para vocês, por favor, divulgarem nos seus grupos, com seus colegas, curtam, compartilham, é a forma que vocês podem, como vocês já fazem frequentemente, me agradecer, me acarinhar por eu estar aqui com vocês. Eu vi que vocês fizeram alguns comentários, algumas dúvidas, eu vou responder no stories do Instagram, então, e provavelmente vai virar um shorts também para o YouTube. Vou fazer uns videozinhos e vou respondendo para vocês no decorrer da semana. Não quero que esse vídeo fique longo demais, porque eu quero que ele seja muito assistido, então essa é a minha comunicação de hoje. De novo, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma inquietação, se você quer me